marcamos para as 9 horas. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, deveria já ter chegado, né? Bom, estão vendo essa telinha aqui? Oclusal? Sim. Tá. São 3 tipos de incidência só que faltam para a gente, é rapidinho aqui, tá? Inclusive, se a gente acabar rapidinho, se vocês tiverem alguma dúvida, tanto no que eu vou apresentar agora, quanto alguma dúvida pontual do exercício, aí vocês me falam, tá? Então, vamos lá. Essa radiografia oclusal, ela vai ser muito utilizada para a gente verificar o que a gente chama de plano oclusal, como está dizendo aqui no slide. O que é o plano oclusal? É o plano de fechamento, né? Quando eu fecho a minha cavidade oral, principalmente nos dentes posteriores, tanto da maxila quanto da mandíbula, a gente tem o que a gente chama de fechamento oclusal. Por quê? Porque é a parte inferior do dente da maxila, né, que é a crista, com a parte superior do dente da mandíbula, que também é a crista, né? Então, dente com dente posterior, eles têm esse fechamento chamado de oclusal, tá? Os dentes anteriores, lembram que nós vamos ver também uma outra técnica? Lembra que eu sempre falo com vocês que a maxila é anterior à mandíbula, né? No fechamento normal da boca, né? Da cavidade oral. Então, os dentes da maxila ficam anteriores aos dentes da mandíbula, em se tratando de canino, incisivo lateral e incisivo central. Os pré-molares e os molares têm esse fechamento chamado de oclusal, então, tá? Então, essa é uma incidência complementar. Complementar, principalmente, a interproximal, que é a bite wing, né? Interproximal e bite wing é a mesma coisa, tá? A gente vai fazer, pode fazer, principalmente nos dentes posteriores, mas a gente pode fazer em toda a cavidade oral. Só que nos dentes anteriores, a gente não tem crista, né? A gente tem a face incisal. Lembra disso? Que nos dentes anteriores, essa face deles aqui, ó, superior na maxila e inferior, superior na mandíbula e inferior na maxila, eles são aquelas serrinhas, né? E nos pré-molares e nos molares são mais redondinhos, tá? Mas dá para fazer oclusal também da parte anterior, ok? Então, vamos lá. Ó, a oclusal é uma incidência complementar realizada com o filme radiográfico posicionado no plano oclusal. Vou mostrar o que é isso. As radiografias são mais realizadas são as totais de maxila ou mandíbula. Esporadicamente, se o dentista quiser visualizar só a face da crista do pré-molar e dos molares, né? Pode-se fazer, ou o contrário, se ele quiser verificar a face incisal dos dentes da maxila ou os dentes da mandíbula, também pode solicitar. Então, como disse aqui, é uma incidência complementar. Complementar a quê? A qualquer uma outra. Todas elas. A primeira que a gente sempre vai realizar, que o dentista sempre vai pedir para a gente, é a bite wing, tá? Porque, por causa daquela justificativa que eu já dei para vocês. É mais difícil para ele avaliar os dentes posteriores, principalmente em se tratando das faces mesiais e distais, né? De cada dente dos pré-molares e dos molares, por causa que eles estão muito posteriores, e naquela visão do dentista, quando ele faz aquela avaliação com o espelhinho, né? É bem difícil para ele visualizar. Então, se ele quiser
avaliar melhor, ele sempre vai pedir a bite wing. Ele pode complementar, por exemplo, com uma oclusal. Isso a gente está falando de radiografias intrabucais, tá? Na aula passada a gente falou de uma extrabucal, que é a teleradiografia. Hoje a gente vai falar de mais uma, mas oclusal é intrabucal, igual a bite wing, que também é intrabucal, igual nesse sentido, tá? É intrabucal. Então, aqui no próximo slide, a gente está vendo o objetivo maior, né? Ó, essa é a face oclusal dos dentes posteriores, tá? Então, lembra que quando a gente estudou anatomia, que a gente falou, né? Os dentes molares e pré-molares, eles têm a face superior da mandíbula e inferior da maxila bem arredondada, são dentes mais robustos, maiores em termos de tamanho, e eles têm essas cristas, né? Essas cúspides. Aliás, a gente pode chamar de crista, tá? Toda essa face aqui. E a gente ainda tem, se você passar o dente, você vai sentir um relevo nos dentes posteriores, né? Esse relevo que vocês vão sentir são as chamadas cúspides, né? São essas áreas com um relevozinho maior, tá? Entre as cúspides, a gente tem, lá pela anatomia que a gente estudou, os sulcos, tá? Os que são mais profundos, ó, esse aqui, por exemplo, todas essas linhas que separam as cúspides são chamadas de sulcos, ok? E essa aqui, principalmente, ó, essa e essa aqui que a gente está vendo, que são um pouco mais profundas, elas também são chamadas de fissuras, porque elas são um pouquinho mais profundas do que o sulco. O sulco é a separação, tá? A fissura é um pouquinho mais de profundidade, ok? Isso só para mostrar aqui. Mas a face é mais para vocês identificarem o que é a face oclusal. Então, quando se trata de dentes da mandíbula, a face oclusal ela é superior pelo posicionamento do dente, né? Quando se trata da maxila, a face oclusal ela é inferior também por causa do posicionamento do dente, ok? Dá para entender essa questão da face oclusal, mandíbula e maxila? Sim. Ok, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, olha, vai delimitar a localização, qual que é o objetivo maior, né? Delimitar e localização de áreas patológicas nos maxilares. Nós falamos isso numa aula anterior aí, eu não me lembro bem, que normalmente na rotina a gente relaciona tanto maxila quanto mandíbula como maxilares, né? Tem anatomistas que relatam maxilar, não maxila, mas maxilar superior e maxilar inferior, tá? Então, quando falar sobre maxilares, de uma maneira geral, a gente tem que lembrar que os maxilares são compostos por essas duas unidades, maxila superior e mandíbula inferior, tá? Então, ele vai localizar a possível fratura óssea, tá? E tanto dos maxilares quanto possíveis fraturas da face oclusal. E, como a gente já falou, complemento para exame radiográfico periapical, que a gente vai ver também, tá? Então, são as maiores indicações para o oclusal. Outra coisa, extensão de fenda palatina. A fenda palatina, ela vai aparecer quando a gente tiver aquele lábio leporino, né? Que durante a formação do bebê não fecha completamente a região do lábio superior, tá? Então, fica aquela abertura, né? Não tem o fechamento, fica aquela abertura e essa abertura se estende pela região do palato, ok? Então, na região do palato, ela vai seguir normalmente a posição da fenda do lábio leporino, né? Da fenda no lábio. Então, pode ser mais lateralizado ou pode ser mais central, tá?
Então, principalmente se for mais lateralizado, em direção aos dentes, né, posteriores, a avaliação dessa fenda palatina é para ver se ela está muito próximo dos processos alveolares, aonde estão contidos as unidades dentárias posteriores. Porque dependendo da extensão dessa fenda palatina, ela pode chegar muito próximo do processo do osso esponjoso, né, do osso alveolar, e já fazer com que haja uma instabilidade dos dentes nessa posição, porque ali tem uma fenda, tá? Então, imagina um processo tipo uma erosão, um sulco, né? Perto de um barranco. Se ali aquela erosão, aquele sulco, à medida que for aumentando, vai chegando perto desse barranco, vai chegar uma hora que esse barranco vai descer, né? Porque não tem o suporte, não tem a sustentação. Com aqui, o exemplo é meio grotesco, né? Mas é exatamente isso. Se a fenda palatina estiver muito próxima dos dentes, isso pode causar essa instabilidade e aí esses dentes podem se soltar, tá? Porque não tem também a base do palato, né? Para poder manter os dentes na posição, ok? E eu acho que eu já falei a respeito de cialolitos, né? Ou cialólitos também a gente pode ter, tá? Acho que foi mais no princípio que eu até falei com a Fabiellen, eu mandei umas fotos, a Fabiellen me perguntou se existia exame contrastado para alguma situação, alguma indicação da odontologia. E eu mandei umas fotos no grupo, mas eu falo aqui de novo. Essa pesquisa dos cialólitos é como se fosse uma calcificação, né? Igual a gente tem pedra, né? Que o nome certo é litíase, tá? O nome de pedra nos rins é litíase renal. O nome de pedra na vesícula é litíase da vesícula, tá? Ou litíase biliar, por exemplo, ok? E aqui também eles são chamados de cialólitos ou podem ser chamados também de litíase das glândulas salivares. Então, são pequenas pedrinhas que podem se formar. Normalmente, a grande maioria de todas essas pedras renais, biliares ou mesmo dos ductos das glândulas salivares, elas são de cálcio. Então, quando a gente realiza uma radiografia oclusal, a gente vai poder visualizar bem. E a melhor técnica para a gente fazer esse tipo de pesquisa, tá? Então, esses cialólitos são aqui, ó, estruturas calcificadas que se desenvolvem no interior dos ductos das glândulas salivares, nos condutos de Wharton, onde estão as glândulas submandibulares. Tem um desenhozinho esquemático aqui para mostrar para vocês, tá? E aí eu mandei esse desenho, eu não sei se ainda tem aí no grupo. Depois vocês dão uma olhadinha, porque eu acho que eu não tenho mais aqui no meu celular. Acho que a Fabiellen está aqui com a gente. Se alguém guardou, dá uma olhadinha, porque é o único exame contrastado que a gente pode também realizar, se houver necessidade, para pesquisa dessas possíveis calcificações ou até estreitamento dos ductos, né, que levam a saliva para a minha cavidade oral, tá? Então, aí tem que ser ou o dentista ou o médico, tá? Fazendo a introdução do contraste e nós, como técnicos, nós vamos obter as imagens, ok? Então, esse exame, ele se chama cialografia, justamente porque ele vai pesquisar os cialólitos, né? E porque ele está pesquisando esses ductos das glândulas salivares, ok? Só um minutinho, tem alguém... Juliana querendo entrar. Então, aqui eu vou até aumentar esse slide aqui. Gente, eu não estou aumentando porque costuma travar
o computador aqui fica difícil de passar. Mas se por acaso houver necessidade, se vocês não estiverem visualizando bem, vocês me falam, tá? Deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil de ver. Ó. Então, aqui a gente tem, né, num corte mediano, num corte sagital, para a gente ver direitinho qual é essa área. Só um minutinho, tem um chat aqui. A Fabielle está falando que ela perdeu a foto porque ela teve que desinstalar e instalar de novo. Eu vou procurar. Se eu tiver, eu mando para vocês só como curiosidade, se eu tiver aqui. Porque é só mesmo para saber e foi só para responder a pergunta que a Fabielle tinha feito, tá? Então, mostrando aqui, olha, na nossa cavidade oral, né? As glândulas que nós temos em toda essa região. Essas glândulas, elas estão relacionadas, entre outras coisas, e no nosso caso aqui especialmente, com a questão da liberação de algumas substâncias para auxiliar tanto na produção da saliva, né? Porque a gente tem, igual nossos olhos têm que estar sempre lubrificados, né? O fato da gente piscar é uma maneira que o organismo tem da gente fecha e lubrifica os olhos, né? Não é só pelo fato de não deixar entrar, por exemplo, poeira, alguma coisa assim, porque de qualquer maneira entra, né? Um cisco ou outro de vez em quando a gente tem, né? Mas o fato da gente piscar é o momento em que, por mais rápido que seja, né? É o momento que a gente está ajudando a lubrificação dos olhos. Esse tempo seco, por exemplo, tanto nos olhos até a nossa cavidade oral, a nossa cavidade nasal, fica ressecado, porque a umidade do tempo está muito baixa, né? Então, tem pessoas que são mais sensíveis que toda hora precisa, toda hora é exagero, né? Mas sempre precisa estar pingando um colíriozinho, ou pingando um soro fisiológico no nariz, né? Ou bebendo água, para que isso possa ajudar no possível ressecamento de todas essas áreas, tá? Então, as glândulas que nós temos aqui na região do pescoço e ao redor dos nossos dentes, né, da nossa maxila e da nossa mandíbula, são justamente para isso. Para a fabricação da saliva, que vai ajudar nessa lubrificação, né, deixar a nossa cavidade oral umidificada, tá? E também na produção de algumas substâncias que vão ajudar também na nossa mastigação, porque essas substâncias elas vão ajudar a quebrar algumas moléculas dos nossos alimentos para que a gente possa ter uma facilidade maior na hora da deglutição, tá? Então, por exemplo, estou comendo um churrasco, um pedaço de carne. Engolir aquilo ali seco é duro, né, gente? Então, a gente mastiga bem, mastiga bem, mastiga bem, e junto ao nosso processo de mastigação estão envolvidas essas substâncias para poder ajudar a tornar aquela carne, né, um pouco mais flexível, vamos dizer assim, né? Um pouco mais fácil no momento da deglutição, tá? Então, o que a gente tem, ó? Tem a glândula parótida, que está localizada bem aqui, assim, ó, na região anterior ao ouvido. Ela é a glândula que, às vezes, é acometida pela cachumba, né? Então, toda vez, não sei se alguém já teve, mas a cachumba, a gente vê o aumento da glândula parótida aqui nessa região, ó, tá? Então, ela está aqui localizada à frente do meato acústico interno, ó, tá? A gente tem mais abaixo a glândula submandibular. Então, tá aqui, ó, submandibular, ok? Abaixo da língua, a gente também tem a glândula sublingual, ok? E cada uma dessas glândulas, elas têm esses ductos, olha, que vão levar
esses produtos, né, vamos dizer assim, essas substâncias produzidas pelas glândulas para a cavidade oral. Então, olha aqui, ó, a glândula parótida tem o ducto parótido que cai dentro da cavidade oral. Olha a superfície aqui, ó, superior da língua, né? Eu tenho aqui, ó, o ducto de Wharton, que ele se liga à base da língua. Aqui, ó, é a abertura submandibular do ducto de Wharton, ó. Então, o ducto de Wharton, ele sai aqui da glândula submandibular, atravessa a glândula sublingual e chega aqui na base da língua, tá? Aqui tá mostrando, ó, é o osso da mandíbula, né? Cortado de um lado e de outro, para que a gente possa observar o posicionamento dessas glândulas, tá? Então, aqui, principalmente no ducto de Wharton, é mais comum a presença de um cálculozinho que possa aparecer aqui calcificado. Pode aparecer no da parótida também? Pode, mas é mais comum aqui embaixo no ducto de Wharton, que sai da submandibular para a região da língua, né? Para a base da língua propriamente dita, ok? Aí, travou. Espera aí que já vai sair, tá? Tem que dar um comando aqui. Gente, se nosso tempo aqui acabar, volta lá no mesmo ID, tá? Aqui passou. Espera aí. Então, essa é uma radiografia oclusal, olha. É uma radiografia oclusal, aqui tá falando, ó, mostrando um cialólito submandibular, tá? Isso aqui é da Faculdade de Odontologia da Faculdade da Universidade Federal, tá? Então, olha, aqui é a face sublingual, né? Dos dentes da mandíbula, tá? Então, aqui é a face sublingual. Tá vendo que a gente tem uma área aqui grande de edema, olha? Normalmente, se você chegar no espelho levantar a sua língua, você vai ver que toda a estrutura sublingual, ela é plana, né? Então, essa área de edema aqui, olha, essa área maior aqui, é a glândula que está edemaciada. Por que ela está edemaciada? Porque aqui, ó, eu tenho a presença de uma pedrinha, até grande, né? Um cialólito aqui, ó. E se eu tenho esse cialólito aqui no ducto de Wharton, ele está represando para trás, né? Todo produto que a glândula está produzindo. Então, ele fechou o canal aqui. Então, a glândula continua trabalhando, ela continua produzindo lá a substância que ela vai lançar para dentro da cavidade oral, tá? Como esse cialólito tá lá no ducto de Wharton, ele tá represando para trás esse produto que a glândula produz. Então, por isso que a glândula fica aumentada de tamanho, tá? Então, é aqui, ó, a glândula está aqui aumentada de tamanho por causa da presença desse cálculozinho aqui, né? Que vai represar todo o produto da glândula para trás. Então, a glândula vai enchendo, ok? E mostrando aqui, aproveitando de uma vez, né? A presença da oclusal, olha, ela mostra, ela pode ser, aqui está direcionada a toda a área da mandíbula, no caso, né? Então, eu estou vendo dentes molar, um dente molar, os dentes pré-molar, 2 dentes, né? Aqui cortou por causa da legenda, mas eu estou vendo os incisivos, né? E estou vendo praticamente todos os dentes presentes na arcada dentária. Nesse caso da oclusal, aqui para ver todos os dentes assim, a gente vai usar um filme maior, tá? Na aula passada eu estava falando para vocês que na bite wing ou na interproximal, a gente pode usar o filme 2
ou o filme 3, que é maiorzinho, né? O filme 2, que é menorzinho, ou o filme 3, que é maior. Então, qualquer um deles pode ser usado na interproximal. Agora, na oclusal, eu já tenho que usar um grande. Vocês vão ver aqui como que coloca posicionamento, para quando eu for pegar toda a área da mandíbula ou da maxila, eu uso um filme maior, porque a gente posiciona de tal maneira que vai pegar toda a face oclusal dos dentes posteriores e a face incisiva dos dentes anteriores, né? Como eu disse, aqui cortou por causa da legendazinha, tá? Mas se não tivesse a legenda, estava mostrando aqui, ó, a face incisal dos dentes, ok? Vamos lá. Sai daí. Nós temos mais 10 minutinhos aqui. E aí a gente volta para esse computador ajudar, né? A gente volta no mesmo ID, tá, gente? Ai, ele trava. Oh, meu Deus. Espera aí, gente. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Então, vamos continuar aqui agora. Então, ó, uma coisa que a gente tem que pensar. Pacientes edêntulos, né? Tem condição de fazer a radiografia oclusal? Tem, né? Eles têm a indicação deles um pouco diferente. Deixa eu só ver aqui. Ah, ok, ótimo. Fabielle está falando que se vocês quiserem, vocês mesmos podem dar o zoom na tela, e aí não precisa de eu colocar no slide grande, porque toda vez ele trava. Então, vamos lá. Nos edêntulos, né? Quem é edêntulo? Sem dente. Ah, muito bem, né? Aqueles pacientes que não possuem 2 ou mais unidades dentárias, né? Substituídas, né, gente? Que hoje em dia tá fácil de substituir, né? Então, quem não tem 2 ou mais unidades dentárias, e no caso da oclusal mais ainda, tá? Aqueles pacientes que não substituíram as unidades dentárias que foram extraídas ou que se perderam por qualquer motivo. Então, a gente pode e deve realizar a radiografia oclusal para pesquisa de corpos estranhos, né? Que seriam, por exemplo, os cálculos cialólicos, tá? Raízes residuais, às vezes o dente fratura e só perde-se a estrutura visível do dente, né? Então, a parte da raiz mesmo, às vezes ainda pode ficar inserida no processo alveolar. E isso pode resultar num processo inflamatório, na formação de abscessos, tá? Então, não é legal também. Então, para observação se tem ou não tem algum tipo de raiz residual, a gente pode estar bem indicado, né? A radiografia oclusal para os edêntulos. E também para a gente visualizar as unidades dentárias supranumerárias. Vai que, né? Esse edêntulo, ele possui unidades dentárias supranumerárias. Mas tem jeito de eu trazer esse dente, né, extra para uma posição? Depende, né? Aí o dentista,
ele vai avaliar se existe alguma possibilidade de se trazer esse dente supranumerário para uma região onde foi extraído ou se perdeu algum outro dente. Agora, se for um edêntulo completo, não faz nenhum sentido, né? Vamos supor que você tenha 2 dentes supranumerários. Para que eu vou ter 2 dentes dentro da cavidade oral? Não vai ajudar em nada, né? Então, na verdade, dependendo da posição desses dentes, eles deveriam ser retirados, tá? Aqui a gente tem a oclusal, obviamente que não é de um edêntulo, mas mostrando para vocês, ó, dentes supranumerários, tá vendo aqui, ó? Aqui é mandíbula ou maxila? Mexe o mouse de novo, professora, eu não tô vendo. Aqui, ó, um tá aqui e o outro tá do lado de cá, ó. Inclusive, a posição desses 2 dentes supranumerários, né? Quer dizer, ele tá com um número maior. Ele tá comprometendo o posicionamento, olha, do primeiro premolar. Tá vendo que ele tá meio lateralizado aqui, ó? Então, ele tá comprometendo o posicionamento do primeiro premolar e do segundo premolar também, tá? Eu não tô vendo, professora. Não, aqui, ó. Tô rodando aqui, ó. Tá vendo agora? Não. Não tá aparecendo o mouse, não, Pro. Ah, não tá aparecendo o mouse? Então, peraí. Vou ter que aumentar de novo, então, tá? Tá. Agora tá aparecendo? Estão vendo meu Não. mousezinho? Não, a gente tá vendo Não. aquela imagem da glândula de Wharton que você tava mostrando ainda? lá. É. Peraí, então, um pouquinho. Uai, que engraçado. Peraí, gente. Então, vou ter que sair aqui tudo para mostrar para vocês. Só um minutinho. Vou dar um pause. Então, vou aqui. Estão vendo o cursor agora? Sim. Ah, então tá bom. Então não vou aumentar a tela não, tá? Segue só o cursor, ó. Aqui, ó. Aqui. Não, ele tá travado. Tá travado. Travou no oclusal de novo. Mas naquela imagem anterior? Ou naquela do cialólito ou nessa aqui? Vai acabar aqui nosso tempo, tem menos de 1 minuto. Aí então a gente volta, tá? Vai acabar nosso tempo aqui agora. E aí a gente volta e eu mostro para vocês, ok? Tá bom. Tem menos de 1 minuto aqui. Então a gente volta no mesmo ID, que aí fica mais fácil, porque se travou é porque tá acabando aqui.